boa tarde. Uma iniciativa do Judiciário de Mato Grosso traz alívio para o bolso dos moradores do município de Juína. O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e a Prefeitura Municipal realizaram um mutirão de conciliação fiscal. Quem estava em débito conseguiu desconto para pagar a dívida. Eu sou Rafaela Vivas e o mutirão de conciliação fiscal é um dos destaques do dia. Confira agora outros no Jornal da Justiça, primeira edição de hoje. Advogado Cristiano Zanin é oficialmente nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal. Supremo decide que Justiça Militar Estadual pode decretar perda de posto e graduação de militares por qualquer tipo de crime. E ainda com a autorização da Justiça, a Polícia Federal faz operação que tem como um dos alvos o empresário Pablo Marçal, que foi pré-candidato do PROS à presidência da República em 2022. Foi publicada hoje no Diário Oficial da União a nomeação do advogado Cristiano Zanin Martins como ministro do Supremo Tribunal Federal. Mais informações com Anderson Arcoverde. Cristiano Zanin foi indicado pelo presidente Lula. A indicação foi aprovada no mês passado no Senado Federal por 58 dos 81 senadores, após quase 8 horas de sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. A nomeação, publicada hoje no Diário Oficial da União, destaca que Zanin vai ocupar a vaga deixada pelo ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril. Cristiano Zanin tem 47 anos e atuou como advogado de Lula nos processos relacionados à Operação Lava Jato. Ele vai assumir os casos deixados pelo antecessor. São 529 processos. Quase 60% estão em fase de decisão final. Entre as ações, temas importantes como as regras da lei das estatais sobre nomeações de conselheiros e diretores e a validade de um decreto do presidente Lula que restabeleceu as alíquotas do PIS, PASEP e COFINS que foram reduzidas pela metade no governo Bolsonaro. A posse de Cristiano Zanin está marcada para o dia 3 de agosto, após o recesso do Judiciário. Em sessão virtual, o plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo de lei do Estado do Rio Grande do Sul que veda a pesca de arrasto por embarcações motorizadas na faixa marítima da zona costeira gaúcha. Em seu voto, prevaleceu no julgamento a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo. Ela, no voto dela, afastou a alegação de que a lei estadual afrontaria a competência do Congresso Nacional para legislar sobre bens de domínio da União. Segundo a ministra Rosa, a norma se enquadra em competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre a pesca, fauna, conservação da natureza, defesa dos recursos naturais e proteção do meio ambiente. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a Justiça Militar Estadual pode sim decretar perda de posto de graduação de militares por qualquer tipo de crime. Para o Supremo, a sanção pode ser aplicada no sistema de valores e no Código de Ética Militares. Os detalhes com a repórter Amanda Mustafa. A decisão do STF foi tomada no julgamento do recurso extraordinário com agravo com repercussão geral. No recurso, um policial questionava a decisão do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, que havia decretado a perda da graduação após ele ser condenado pela Justiça Comum por violência doméstica e disparo de arma de fogo. O policial defendia que a Justiça Militar só poderia declarar a perda da graduação de praças em crimes militares. Em sessão virtual do STF, o colegiado acompanhou o voto do relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes, pela negativa do recurso. Segundo o relator, a hierarquia e a disciplina são indispensáveis ao funcionamento regular das instituições militares. No voto, Moraes citou trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República, que afirma que integrantes de corporação militar devem primar pela respeitabilidade da instituição e preservar o decoro que rege a caserna, que se traduz em um alto padrão de comportamento moral e profissional.
O Supremo Tribunal Federal determinou a reinclusão de dados sobre feminicídios e mortes causadas por agentes de segurança pública no Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Os indicadores foram retirados em 2021 por um decreto do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os detalhes com a repórter Carolina Chaves. O Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social foi criado em 2018 e prevê a avaliação de taxas de violência como homicídios e lesão corporal seguida de morte para a implantação de medidas que possam alcançar metas de redução dos crimes. Em 2021, um decreto presidencial retirou do plano os indicadores de feminicídios e mortes causadas por policiais. Esse novo plano seria válido até 2030. Mas o decreto foi questionado no Supremo Tribunal Federal pelo Partido Socialista Brasileiro. Segundo o PSB, a supressão desses dados esconde a realidade da violência de gênero e a letalidade policial, prejudicando o enfrentamento dessas graves questões de segurança pública. A legenda afirmou que a mudança no plano ofende os direitos fundamentais à vida, dignidade da pessoa humana e provoca um retrocesso social. Em julgamento no plenário virtual, a relatora, ministra Carmen Lúcia, entendeu que a retirada desses dados dificulta o combate aos feminicídios e mortes decorrentes da intervenção de agentes de segurança pública. Segundo a ministra, esses casos devem receber o mesmo tratamento dado a outros crimes contra a vida considerados graves. Por isso, os dados devem voltar a fazer parte do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. O voto foi acompanhado pela maioria dos ministros. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a penhora pode recair sobre direitos aquisitivos de contrato de promessa de compra e venda não registrado. Informações com a repórter Marina Campos. Na hora de fechar a negociação para a compra de um imóvel, todos os detalhes precisam ficar bem claros. Forma de pagamento, se terá parcelamento, como será repassada a posse, por exemplo. O advogado Éric Avelar explica que o melhor instrumento de formalização dessas regras é o contrato particular de promessa de compra e venda de bens imóveis. Uma garantia para todas as partes antes do registro da escritura. O contrato de compra e venda, ele te dá o direito de se tornar proprietário do imóvel, desde que sejam cumpridas aquelas obrigações de que tratam aquele contrato. Então, está lá previsto que você vai pagar em tantas vezes, de tal forma, cumprindo aquelas obrigações, você terá o direito de propriedade do imóvel. Ao julgar uma situação envolvendo esse contrato, a terceira turma do STJ decidiu que a penhora pode recair sobre direitos aquisitivos decorrentes do contrato de promessa de compra e venda, mesmo quando ausente o registro do contrato, e na hipótese de o exequente ser proprietário e vendedor do imóvel objeto da penhora. De acordo com o caso analisado após o não pagamento de duas promissórias oriundas do contrato, a vendedora buscou judicialmente a penhora dos direitos da compradora sobre o imóvel. O juízo de primeiro grau negou o pedido sob o entendimento de que não houve averbação do contrato na matrícula do imóvel e que o bem ainda estaria inscrito em nome da vendedora. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. No recurso especial ao STJ, a vendedora defendeu que não era necessário o registro do contrato de compra e venda e a irrelevância do imóvel ainda estar em seu nome para fins da penhora. A relatora ministra Nancy Andrighi destacou uma inovação do atual Código de Processo Civil, que prevê a penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. Ela lembrou que, nestes casos, a penhora não recai sobre a propriedade do imóvel, mas sim sobre os direitos que derivam da relação obrigacional firmada, promessa de compra e venda. A seguir, mutirão de conciliação fiscal traz alívio para o bolso dos moradores de Juína, em Mato Grosso. Os detalhes dessa iniciativa você confere em instantes. Voltamos já. Em Mato Grosso, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e a Prefeitura Municipal de Juína realizam um mutirão de conciliação fiscal. A ação propicia o pagamento de dívidas com desconto por meio da negociação entre as partes. Só no primeiro mês foram feitos mais de 700 acordos.
Acompanhe na reportagem de Fernanda Fernandes. O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da comarca de Juína comemora bons resultados, fruto de uma parceria com a Prefeitura da cidade. Nas sessões de conciliação do primeiro mês do mutirão fiscal, que negociou dívidas como IPTU, ISS e ITBI, a unidade intermediou a homologação de acordos com descontos vantajosos, em que todo mundo saiu ganhando. O mutirão, além de oportunizar que o contribuinte saia da inadimplência, evita transtornos, como, por exemplo, a negativação do nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, a impossibilidade de emissão de certidões negativas e influencia até mesmo no andamento de processos de inventários. E olha, quem perdeu esse primeiro prazo para obter descontos maiores tem até o fim do ano para negociar os débitos, só que aí com uma redução menor. E como a Fernanda colocou agora na reportagem, quem perdeu esse prazo tem a possibilidade de negociar até dezembro. Para a gente falar mais sobre essa iniciativa, eu converso agora ao vivo, de forma remota, com o juiz que é coordenador do Sejusc de Juína, em Mato Grosso, doutor Patrick Gapo. Seja muito bem-vindo. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Bom, nós apresentamos na reportagem que essa iniciativa ela já ocorre há alguns meses com resultados muito positivos e surpreendentes, né? Então conta pra gente quais os resultados obtidos até agora e qual é a realidade aí de Juína. Nós estamos falando de um município que fica ali, parece que fronteira com Rondônia, divisa com Rondônia, né? Então pega ali aquele pedaço do bioma Amazônia e com números bem surpreendentes e animadores. Isso, obrigado pelo convite. A gente está falando de um município que fica 100% dele dentro do bioma amazônico, fronteira com Rondônia, aqui no norte do estado de Mato Grosso, um município de mais ou menos 40 mil habitantes, e que só nos meses de maio e junho, a gente está falando de 1.441 acordos nesses 2 primeiros meses. Para um município de uns 40 mil habitantes, que deve ter um número talvez de uns 15 mil contribuintes, a gente está falando de mais de 10% de contribuintes que aderiram nesse refinanciamento. Muito bacana. Aqui Agora em conta valores, pra gente. Por favor, pode complementar. Aqui de valores renegociados foram 5,5 milhões e o valor líquido que a prefeitura vai receber é 3,5 milhões. Isso a gente está falando também no município que não vai ter uma arrecadação muito grande, até porque, pelo tamanho dele, muitos imóveis rurais pagam ITR, não IPTU, e além disso são créditos que a maioria eram dados como perdidos pela prefeitura, porque eram anteriores a 2017, então já entravam no saldo de créditos perdidos da prefeitura, que agora eles estão ganhando esses 3.500 de volta. Aí, como começou a iniciativa, no começo do ano, eu conversei tanto com o gestor do Sejusc aqui, o Edelvan, quanto com o procurador-geral do município, o Juliano, para ter essa ideia da gente fazer um mutirão fiscal, que tinham me falado que tinha muitos anos que não acontecia aqui na cidade. Aí a gente conversou com o Juliano, ele gostou muito da ideia, a prefeitura gostou muito, passaram esse projeto de lei, e 10 de maio começou e vai até dezembro. A diferença entre os primeiros e últimos meses é que no primeiro mês, em maio e até meados de junho, era o maior desconto, que entrava em relação aos créditos antigos, um desconto até em relação ao principal e não só aos juros. Mas o mutirão continua até dezembro, cada vez com descontos um pouco menores, mas que ainda assim é uma oportunidade muito boa do contribuinte conseguir entrar em dia com as suas obrigações e sair de ter uma certidão positiva para ter uma certidão positiva com efeito de negativa, porque ele está aderindo ao parcelamento ou outro benefício. Doutor Patrick, explica pra gente, esses casos já foram para a justiça, esses débitos, e ajuda a baixar também o estoque dos processos? Com certeza, a gente está falando tanto de acordos que vão resolver os processos que já estão em curso, quanto impedir que novas execuções fiscais sejam ajuizadas. E como a gente também está falando de créditos anteriores a 2017, seriam processos que ficariam pesando no congestionamento da unidade judiciária
porque esses créditos antigos são mais difíceis de conseguir satisfazer, né? Aí ficaria tentando fazer penhora, não conseguiria resultado, o contribuinte não conseguiria pagar porque estaria incidido juros, mas agora resolve o problema para todo mundo. A prefeitura consegue o crédito de volta, o contribuinte consegue ficar em dia e é um processo a menos para a justiça. Eu acho que essa é justamente a ideia do Sejusc, né? Sejusc, para você que nos acompanha agora, é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos. Então, o senhor busca, por meio dessas alternativas do diálogo, por meio de parcerias agora como essa que a gente está mostrando, né? Essa coordenação de todos os atores envolvidos, um benefício para o jurisdicionado, que isso se converte também na avaliação do senhor, e uma proximidade do Poder Judiciário com o cidadão, com o morador? Exatamente. É um tema que me empolga muito, a possibilidade dos meios adequados de solução de controvérsias, permitir que as próprias partes cheguem a uma solução. E aqui no Sejusc a gente está investindo muito nisso. Tanto a gente vai para o mutirão fiscal, temos outras iniciativas, a gente está planejando trazer os acordos do PROCON para serem homologados no Sejusc, que aí já formaria um título executivo judicial. E dentre outras iniciativas, a gente está realmente buscando possibilitar que mais partes resolvam seus problemas consensualmente. Já tem data para essa iniciativa, essa parceria com o PROCON, daqui para o final do ano? Eu imagino que esse ano a gente ainda consiga firmar um termo com o PROCON para eles trazerem todos os acordos até nós. Perfeito. Então, quando firmar o acordo, volte aqui para a gente falar sobre mais essa iniciativa do Sejusc do município. Muito obrigada pela participação do senhor. Bom trabalho, um abraço a todos aí, viu? Obrigado. Abraço daqui de Mato Grosso e obrigado de novo pela oportunidade. Muito obrigada ao senhor mais uma vez. E a seguir, no próximo bloco, com autorização da Justiça, a Polícia Federal faz uma operação contra crimes eleitorais em São Paulo. Os detalhes você confere em instantes, voltamos já. A Justiça Federal autorizou uma operação contra crimes eleitorais em São Paulo. Um dos alvos da investigação realizada nos municípios de Barueri e Santana de Parnaíba é o empresário Pablo Marçal, que foi pré-candidato do PROS à presidência da República nas eleições passadas. A Polícia Federal foi autorizada a cumprir 7 mandados de busca e apreensão. A ação tem como objetivo investigar suposta falsidade ideológica eleitoral, apropriação indébita eleitoral e lavagem de capitais ocorridas nas eleições de 2022. Segundo a investigação, o empresário Pablo Marçal, que foi pré-candidato a presidente da República e posteriormente candidato a deputado federal, e o sócio dele fizeram doações milionárias às próprias campanhas. Depois, boa parte desses valores foi remetida às empresas deles. A ação de hoje foi realizada nas residências dos investigados e nas sedes das empresas supostamente envolvidas. Essa notícia agora para quem está em débito com a Justiça Eleitoral. É o caso, por exemplo, de quem não justificou a ausência nas eleições passadas ou em outras eleições. A Justiça Eleitoral ela oferece várias opções para que o devedor quite os débitos sem precisar ir ao cartório eleitoral ou a uma agência bancária, como Pix, cartão de crédito ou boleto bancário. Os débitos eles podem ser consultados no site tse.jus.br. O Centro de Referência de Atendimento à Mulher Márcia Calisto, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, atende mulheres vítimas de violência doméstica. Elas são acolhidas no local por uma equipe multidisciplinar. As mulheres, elas são atendidas, elas não têm empregos. São orientadas sobre a lei federal que trata da prioridade no atendimento pelo SINE, que é o Sistema Nacional de Emprego. Em vigor desde abril, a norma ainda precisa ser mais divulgada. 113 tentativas de feminicídio,
34 feminicídios consumados e 14.432 ameaças de gênero contra a mulher, de janeiro até junho de 2023. Estes são os números revelados em uma pesquisa divulgada pela Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul. E a dependência econômica do agressor é um dos fatores que mais dificultam o rompimento do ciclo de violência doméstica. A legislação surgiu como mais um mecanismo para mudar esta realidade. A ideia é aumentar a autoestima das vítimas, facilitar a entrada no mercado de trabalho e dar a independência econômica e emocional. A juíza Thaís Culau de Barros, titular da Coordenadoria das Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJRS e a CEVID, explica o que diz a lei. A lei fala que as mulheres em situação de violência doméstica e familiar, elas terão prioridade no atendimento no Cine e serão reservadas 10% das vagas de encaminhamento para as mulheres que estão em situação de violência doméstica e familiar. Caso não existam candidatas que nessas condições, essas vagas serão prioritariamente para as mulheres e depois oferecidas para o público em geral. Para que a norma seja aplicada, é necessária uma parceria entre o Sistema Nacional de Emprego e as empresas que oferecem as vagas. As mulheres interessadas podem buscar informações em unidades do Cine ou no Centro de Referência de Atendimento à Mulher Márcia Calixto, UCRAM, em Porto Alegre. Então a vaga chega até o Cine e o Cine oferece as vagas para a população do outro lado. Então, para garantir uma efetividade dessa ação, é necessário que garanta que obrigue as empresas a contratar esse 10% das vagas para mulheres em situação de violência. E nós temos diversas ações aqui na Coordenadoria de Trabalho, Emprego e Renda do município de Porto Alegre. Nós atendemos aqui mesmo na Secretaria de Desenvolvimento Social essas mulheres que procuram o serviço e buscam uma recolocação no mercado de trabalho. Nós acabamos aqui mesmo atendendo elas e fazendo um encaminhamento para entrevistas de emprego. Além disso, trabalhamos também junto com as casas de acolhimento. Então, sempre que possível, nós estamos tentando fomentar a empregabilidade delas. A mulher que chega aqui no Centro de Referência de Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência, ela passa por um atendimento, como a gente diz, multidisciplinar. Tem um psicólogo que conversa com ela no primeiro momento, assistente social, a gente tem a parte jurídica. Então, ela é informada do que ela pode fazer e tem um apoio psicossocial. O que acontece? A gente faz um encaminhamento, um fluxo especial de fazer o encaminhamento dessa mulher que está precisando de emprego para a Coordenadoria de Trabalho e Renda. Num primeiro momento, a necessidade que se vê é uma necessidade de divulgação dessa lei, para que as empresas também comecem a trabalhar junto ao Cine essa questão da reserva de vagas, para que essa reserva se torne efetiva, né? A segunda edição do Ementário Eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso já está disponível. O material ganhou reconhecimento no meio jurídico, especialmente na advocacia, por proporcionar facilidade e agilidade nas buscas por jurisprudências, por meio de acórdãos dos principais julgados pelas câmaras cíveis e criminais da Corte. Acompanhe na reportagem de Carlos Celestino. O Poder Judiciário de Mato Grosso disponibilizou no site do Tribunal de Justiça, no ícone Jurisprudência, a segunda edição do Ementário Eletrônico. A ferramenta proporciona mais celeridade no trabalho da comunidade jurídica, que pode consultar vários assuntos da jurisprudência. Nesta edição, o novo acervo virtual conta com uma coletânea de 37 julgados. São decisões recorrentes da atualidade, como o golpe do WhatsApp na compra e venda de soja, tráfico de drogas, violência doméstica, entre outros temas. Com 13 anos de atuação na advocacia, esta defensora, que atua no direito do consumidor, destaca os benefícios da ferramenta. Recentemente, ela utilizou o ementário eletrônico e localizou uma jurisprudência para embasar a petição de uma ação. O que ele tem de mais especial é a economia de tempo, quando a gente precisa de base, né, de jurisprudência para estar embasando nossas petições. E por matéria, o que facilita. Então, eu consegui, dentro do ementário, uma jurisprudência recente, que é uma coisa ótima, porque a gente usa jurisprudências atuais
e com isso embasa melhor, né, nossas peças. Na avaliação desta outra advogada do ramo imobiliário e planejamento sucessório e patrimonial, o ementário eletrônico é muito eficiente, pois garante resultado para o defensor e o cliente da ação. Quando a gente consegue entender qual é o posicionamento do tribunal, né, em que a gente vai ingressar, fica muito mais fácil de analisar, de mitigar o risco do cliente e deixar ele ciente, né, do risco dele, enfim, de acordo com o entendimento aí que o tribunal tenha sobre o assunto. Para o presidente da Comissão de Direito Civil e Processo Civil da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Mato Grosso, o ementário proporciona aos usuários acesso aos precedentes mais atualizados, tudo de maneira ágil e simplificada. Quando você tem no tribunal, como é o caso de Mato Grosso, a gente consegue encontrar de forma mais específica, né? A gente consegue fazer uma pesquisa mais detalhada, mais aprofundada sobre o assunto. O Ministério Público Federal lançou um site dedicado à área de gestão estratégica. Quem conta pra gente é o repórter Pedro Canguçu. O site, que foi desenvolvido pelo Sistema Nacional de Comunicação Social do MPF, junto com a Subsecretaria de Gestão, Governança e Inovação em Comunicação, via Coordenadoria de Tecnologia e Inovação em Comunicação, pode ser acessado por toda a sociedade. Entre os destaques do projeto está o lançamento de uma versão interativa da cadeia de valor que apresenta os conceitos dos macroprocessos finalísticos, de gerenciamento e de suporte, as principais entregas de valor para a sociedade e para o Poder Judiciário e ainda como ocorre o desdobramento de gestão na arquitetura de processos do MPF. O Ministério Público Federal espera que esse novo site possa contribuir para que membros, servidores e a população que tiver acesso ao espaço virtual compreendam a importância do planejamento e da gestão estratégica e contribuam para o aprimoramento do MPF nessa área. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde. Até amanhã. Tchau, tchau.